Paulo disse que nós podemos comer de tudo que se vende no açougue? Sim, ele disse isso. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25. No entanto, quando nós lemos tudo o que está ao redor desse texto, a gente entende bem o que Paulo estava tentando dizer. Vamos ler? Capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo o que se vende no mercado ou no açougue, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Em relação a duas coisas nós podemos entender esse texto. Primeiro ponto, em se tratando de que num açougue de judeu, num mercado de judeu, carnes imundas não eram ali comercializadas. O segundo detalhe é que o contexto todo aqui está falando sobre idolatria. Mesmo sendo carnes puras, que os judeus só consumiam carnes puras, você tem aqui uma época de apostasia, onde a igreja judaica, a comunidade judaica, tinha também ídolos. E eles ofereciam carnes, o sacrifício desses animais a ídolos, e depois vendiam aquelas carnes que foram sacrificadas a ídolos no mercado. Então ali um cristão converso tinha essa dúvida, se ele podia ou não comer, se alimentar daquelas carnes que eram sacrificadas a ídolos. Só que Paulo tinha um grande problema em relação a esse detalhe, é porque eles não tinham como identificar qual carne era sacrificada a ídolo e qual carne não era sacrificada a ídolo. Então você até podia perguntar isso no balcão, mas você não sabia se a resposta que eles davam para você era uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. Então, por uma questão de consciência, nem pergunte se aquela carne é ou não sacrificada a ídolo, porque quem sacrificou foram eles e não nós. São carnes limpas, que é vendido em açougue de judeu. Então, naturalmente, Paulo falou assim, podem comer. Não perguntem, porque a gente não vai saber se a resposta é honesta ou não. Mas todo o contexto aqui está falando de idolatria. Um outro detalhe que eu gostaria de tratar aqui com vocês é a questão do indefinido passando a se tornar definido. Num texto bíblico, uma oração, uma sentença que começa sendo indefinida, daqui a pouco ela pode se tornar definida. Você vê, por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 15. Aqui em Tito, capítulo 1, versículo 15, nós lemos assim: todas as coisas são puras para os puros. Olha só que interessante, todas as coisas são puras para quem é puro. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então aqui está dizendo sobre a consciência das pessoas, e não sobre alimentos, alimentação. E quando nós estudamos um pouquinho mais a fundo esse detalhe de afirmações ou sentenças que eram indefinidas e se tornam definidas, a gente acaba que entende muito mais o ponto central espiritual desse tema da alimentação. Em Gênesis capítulo 2, por exemplo, Deus disse para Adão e para Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso aqui, irmãos, significa liberdade total. No entanto, no verso seguinte, Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Viu só? Começou como algo indefinido, amplo, mas imediatamente se tornou em algo definido. Pode comer tudo livremente, só que é o seguinte, essa não. Essa daqui, a árvore do meio do jardim, não é para comer. E assim você vê a literatura bíblica trazendo esse assunto. E é como se fosse um estilo, uma maneira de apresentar um tema. No entanto, o diabo chega com muito jeitinho e fala: Eva, é o seguinte, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que tem no jardim? E ele já chegou dando uma ampliada no assunto, e a Eva falou: não, Deus falou que só não podemos comer dessa daqui, se a gente come dessa daqui que está no centro do jardim, a gente vai morrer. E aí então Satanás, ali encarnado na serpente, disse: é certo que não morrereis.
A palavra de Deus sendo distorcida pelo diabo, falando para Eva, Eva, come. Deus falou assim, que não é para comer, não é assim mais ou menos que aconteceu, assim Deus falou? Então, não esquenta a cabeça, pode comer, tranquilo. Pois é, eu sei que tudo aconteceu de uma maneira inesperada, Eva foi pega ali desprevenida, cometeu o erro dela e daqui a pouco chegou o final do dia, Deus estava vindo para visitá-los no jardim. E aí a choradeira foi grande. Porque a serpente, a Eva, um começou a jogar culpa pro outro e Deus falou assim, meus amiguinhos, vamos acertar as contas aqui comigo. O que eu falei? Eu não dei o recado diretamente a vocês? Então, não era para vocês terem acreditado em outra palavra. E aí Deus disse, né? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então, nós temos que entender que Deus vai pedir conta de nós. Deus vai chegar para nós e falar assim, olha, eu não quero saber em quem você acreditou, quem falou o que para você, eu quero saber se você fez o que eu pedi. Você fez o que eu pedi? Isso é muito importante. Quando a Bíblia fala toda a árvore, ela está querendo dizer assim, olha, tem bastante coisa para você comer. Tem uma aqui que não é para você comer, mas não se preocupe, porque você tem muita opção. Quando a Bíblia fala assim, de tudo se pode comer, significa que tem muita opção. Não precisa você ficar limitado àquilo ali que é errado comer. Não pode comer, mas nossa, agora não pode comer isso aqui, eu estou até sem opção agora. Não, você tem muita coisa que você pode comer, mas você vai querer ir justamente naquilo que é proibido. Justamente naquilo que é desobediência a Deus. Então Deus ele toma isso de uma maneira muito séria contra você. Isaías capítulo 66, versículo 17 diz assim, os que comem da carne de porco e da abominação e do rato, esses todos serão consumidos, diz o Senhor. É o inimigo de Deus que tem feito você imaginar que as doutrinas da Bíblia em relação a esse tema mudaram. Não tem por que mudar. Deus sempre foi o mesmo. É para o teu próprio bem. E Deus vai levar isso muito a sério, na tua obediência para com Ele. E não pense você que é o judaísmo que você está contrariando, não pense você que é a igreja adventista que você está contrariando. O inimigo de Deus ele tem feito as pessoas acreditarem numa mentira. E é a Bíblia que está sendo contrariada, é o próprio Deus que está sendo contrariado. Será mesmo que vale a pena repetir a história de Adão e de Eva, sendo que Deus nos avisou tanto? Fica a pergunta para a gente pensar.